Glória a Deus. Boa tarde, gente. Pai do Senhor. Glória a Deus. Estou muito feliz de estar aqui mais uma vez. Acho que a última vez que eu estive aqui foi de manhã, né? Maria não estava. Quem estava de manhã a última vez que eu estive aqui? Faz tempo, né? Faz um tempinho. Tem umas 4, 5 pessoas. Glória a Deus. Eu estou aqui do lado, né? Eu congrego ali em Itajaí, né? na sede. Hoje a gente trabalha no Global, né? E junto com o Luiz Emílio, então a gente tem essa responsabilidade de estar ajudando aí no desenvolvimento de alguns lugares. A gente está, eu e o Luiz, cuidando do Sul, mas a partir do Sul a gente está indo para outros lugares também. E a ideia é manter a primeira chama, né? O primeiro coração, aquilo que o Senhor deu, a gente tem aí se esforçado para proteger da forma que o Senhor deu. Então, hoje a gente tem muitas igrejas surgindo, muitos mevãs, né, nascendo, muitas igrejas se tornando mevã. Tem lugares que está até meio assustador o negócio, né? Então, assim, hoje a gente tem mevãs maior que a sede, por exemplo, Itajaí, por enquanto, irmão. Esse ano a gente vai construir, amém? Então ajuda a gente em oração. Esse ano a gente vai começar, a ideia é esse ano, né? A gente está orando por isso. A gente está doido para derrubar, a gente vai derrubar tudo. Vocês já foram lá em Itajaí, não? Sabe aquela parte do estacionamento, todos aqueles galpões? O prédio vai para chão. Vai tudo na chão. Nós vamos derrubar tudo até o Mevan Kids lá atrás. E de ponta a ponta do terreno vai nascer um novo templo com 4.500 lugares sentados, né? Então tu imagina, bom, tá tudo pronto. Já tem equipe, né? As empresas, já tá tudo. Só falta um negocinho. A documentação direitinha, a permissão para a gente poder derrubar, né? Então, assim, a gente já até está combinando de madrugada. A máquina bateu. Dá vontade, não dá? Sem querer, derrubou, né, os galpões. Mas esse ano a gente começa, em nome de Jesus, construir. E acredito que Deus tem muito para nós. A ideia é melhorar a estrutura. E eu vou te falar uma coisa, meu irmão. Eu estou orando para que vocês também tenham um lugar melhor. Amém? E que tomara que seja breve, né? Estava falando para o pastor Beto, vocês estão merecendo um lugar melhor assim. Glória a Deus. Bonitão assim, com telão de LED. Aleluia. Se tem empresário nessa casa aqui, a gente tem que orar para esses caras prosperar, irmão. Amém? Para ganhar bastante dinheiro e ajudar a gente na missão, né? Glória a Deus, tem que ser desse jeito. Você tem dinheiro, fica esperto aí que Deus vai te pegar. Aleluia. Glória a Deus. Vamos para a palavra então? Eu queria que você abrisse comigo em Salmo 27, versículo 8. Hoje eu quero falar um pouquinho sobre a invisibilidade de Deus, né? Como Deus trabalha através do seu invisível. Glória a Deus. Salmo 27, versículo 8. A palavra diz: ao meu coração me ocorre, buscai minha presença. Buscarei, pois, Senhor, a tua presença. Até aí. Meu irmão, às vezes a gente olha para a estrutura desse texto e a gente vê algo extremamente simples, né? Mas tem uma profundidade nessa simplicidade. Eu gosto de dizer, de afirmar que Jesus é simplesmente profundo e profundamente simples. Para mim é uma das maiores características de Jesus. E quando a gente olha para um texto, algo tão simples, a gente vai percebendo a profundidade dessa simplicidade, a gente começa a entender alguns aspectos aqui que são extremamente importantes e que nos conduz a um pensamento de uma vida com Deus dentro de uma intimidade um pouco maior. O camarada que registrou essa realidade se chama Davi. Então a gente precisa contextualizar o momento que ele teve essa percepção. Davi, ele não viveu num tempo em que as pessoas eram moradas do Espírito. Então Davi tinha as suas visitações. Agora o que eu acho mais impressionante é que num tempo de visitações, Davi foi muito mais profundo
do que hoje, muitas vezes, a gente, no tempo que a gente é morada do Espírito. Então, eu fico pensando, se a gente for ver pela carga de Deus, que foi dada através da sua graça, a gente está num tempo hoje que a gente é morada do Espírito Santo. Você imagina? Mas Davi tinha visitação. Mas Davi na visitação, ele foi responsável por vários salmos, ele foi responsável por muito do registro da própria palavra. A vida dele foi contextualizada por Deus e considerada a própria palavra de Deus. Imagina a profundidade disso. E o próprio Davi, ele teve algumas percepções que eu acho fantástico. Cada vez que eu olho e analiso, e essa é uma delas, isso arrebata o meu coração. Davi percebeu algo muito importante. Então você imagina, hoje na nossa relação com Deus, é muito fácil a gente entender alguns aspectos de como Deus age. Por quê? Porque alguém explica pra gente. Às vezes a gente sente uma presença, a gente sabe que é a presença, não é verdade? Porque alguém, e mesmo sem saber, eu já tive em ambientes de 99% das pessoas não eram cristãs. E a gente estava ministrando e de repente começou a choradeira e eu tive que explicar o que eles estavam sentindo. Eu comecei a falar, isso que vocês estão sentindo é a presença de Deus, que está levando vocês ao nível de quebrantamento, arrependimento. Deus age assim. Agora, no nosso meio, não há necessidade de explicar. Quando você sente a presença, eu preciso explicar que você está sentindo a presença? Eu não preciso explicar. Por quê? Porque você sabe que é a presença. Você sabe quando é só emoção, não sabe? Às vezes a gente se emociona com alguma coisa, não é diferente? Quem já se emocionou vendo um filme? Eu pareço um rapaz pequeno, irmão. Quer ver dorama? Aleluia! Culpa da minha esposa isso. Irmão, dorama é uma coisa incrível. Não vou falar dorama. Volta pra casinha. Mas às vezes a gente se emociona, a gente chora, irmão. Às vezes eu me acabo vendo um filme, mas eu sei que esse é um choro por uma emoção de momento. Eu realmente vivo a história quando eu estou vendo algo. Mas quando Deus vem é outro choro, não é verdade? Então a gente sabe qual é a presença. Agora imagina, Davi não tinha ninguém para explicar algumas coisas que ele estava vivendo. Não tinha ninguém para contextualizar. Não tinha uma palavra para nortear, para dizer, olha, o que está acontecendo é isso. Não tinha. Mas em Deus ele descobria coisas profundas. Então eu fico pensando a dimensão disso. Em Deus ele descobria coisas profundas fora da época que realmente o ser humano passou a ser morada a tempo do Espírito Santo. Você imagina hoje, irmão? Então isso para mim me incomoda um pouco. Por quê? Porque se ele conseguiu, e hoje eu estou num tempo que eu sou tempo do Espírito Santo, se ele viu algumas coisas num aspecto profundo, imagina nós hoje, o que não é, o que não foi dado de acesso para a gente. Agora, a minha pergunta é, por que eu não vejo às vezes? Por que a gente não percebe às vezes? E aqui, ele está tendo um desses momentos, ele está entendendo o que está acontecendo. Ele para, ele analisa, ele vê, ele vai numa introspectiva, entendendo o que Deus está falando, e ele diz, ao meu coração me ocorre, buscai a minha presença. Sabe o que Davi está falando? Tem um clamor dentro de mim. Tem uma voz aqui dentro. Imagina isso, meu irmão. No tempo de Davi. Ninguém disse que Deus ia falar por dentro. Ninguém disse para ele que Deus ia soltar uma voz, ia falar dentro do coração dele. Não, ninguém disse. Ele vivenciou uma realidade em Deus. Só que ele vivenciou de uma forma tão pura que ele sabia que era Deus. O que ele estava dizendo, olha, tem um clamor dentro de mim. E isso que eu acho tremendo, por quê? Porque se tem uma coisa que nos faz entender que a gente está dentro de uma relação com Deus, é quando o clamor aqui, ele permanece. Isso define tudo que você vai fazer em Deus, meu irmão. Sabia disso? Que as pessoas ficam caçando o chamado. Ai, qual será meu chamado? Deixa eu te dizer, enquanto você não ouvir o clamor, o chamado não existe. Agora quem tem o chamado tem o clamor. Se tem o clamor, ele já entende que tem o chamado. Então se eu tenho o clamor, o que é o clamor? O clamor é aquilo que permanece dentro de você e que você sabe que é Deus e que te leva a viver medidas de coisas em Deus que talvez você não escolheria de forma humana, mas o chamado te faz queimar por aquilo. E o tempo passa, a decepção vem, as coisas acontecem, mas o clamor permanece. Por quê? Porque há um chamado de Deus no interior do homem. E Davi estava se deparando com essa realidade. O meu coração, ele me chama. E o que ele está dizendo? Buscai
a minha presença. Sabe que ele entendeu? Ele parou, peraí, Deus está me chamando. Deus está me chamando para perto. E aí ele responde, eu acho isso incrível. E ele, na hora, ele já fala, não, então eu buscarei a presença do Senhor. O que define o chamado é a resposta que eu dou a ele. O que vai realmente fazer com que o chamado ele aconteça nas nossas vidas é a resposta que eu dou. Porque eu posso estar chamado aqui dentro, mas se eu der a resposta vai ter resultado. Se você tiver o chamado no teu interior e não der uma resposta, esse chamado vai ter resultado? Fala para mim. Boa tarde, gente. Pai do Senhor. É legal quando o pessoal participa. Eu sempre me animo, meu irmão. Vai ter, vai. Porque tem gente que acha que é assim, ó, não, se Deus falou, vai acontecer. Você acha que é assim? Mas Deus reage. Deus responde às nossas reações, meu irmão. Então, o chamado, ele gera uma ação. E a ação é responsabilidade nossa. O chamado, ele nos chama a uma ação. Por isso que no clamor de Davi, ele entendeu. Qual era o clamor de Davi? O Senhor estava chamando para a sua presença. E o que ele fez? Ele respondeu. Então, o cumprimento de chamado, ele tem mais a ver com a resposta do que o próprio chamado. O cumprimento de chamado tem muito mais a ver com a resposta que eu dou do que com o próprio chamado. Porque dentro da resposta que eu dou é que o entendimento do chamado vai sendo descortinado. Por quê? Porque a gente vai vivendo aquilo que Deus quer que a gente viva. E é interessante, nesse clamor dentro de Davi, era para que ele fosse para a presença. E dentro da presença, toda a compreensão que ele precisava. E é isso que eu preciso entender nos meus dias. Porque, meu irmão, tem nível de compreensão que você vai ter estudando. Mas tem nível de compreensão que se você só vai entender, de fato, se só vai discernir dentro da intimidade com Deus. Não tem outro lugar, meu irmão. Não tem. Eu posso estar na informação sem responder o chamado. E sem responder o chamado, eu não tenho intimidade com a informação. Estão comigo? Vocês estão entendendo? Amém? Agora, dentro disso, Davi viveu algumas coisas. Agora, alguém conseguia ver o que estava sendo gerado dentro de Davi? Não. Você acha que Davi conseguia explicar tudo no seu tempo que estava acontecendo dentro dele? Irmãos, tem coisa que Deus vai falar dentro da gente que a gente não consegue nem falar para os outros. Se a gente fala para os outros, não fica do mesmo jeito. Não sei se você já viveu essa experiência, mas tem coisa que eu não falo nem para minha esposa, porque se eu falar eu vou estragar. E para a esposa a gente pensa umas 4.000 vezes, né, meu irmão? Antes de falar, minha esposa é um barato. A minha esposa, ela tem uma graça, Beto, que é assim, ó, eu já sou mais avoado, né? Aí às vezes eu tô lá, né, no escritório e tal, e aí Deus me dá uma palavra, e eu vou, né, eu imagino até a reação das pessoas quando estão ouvindo aquela palavra, que eu penso, uau, se me tocou, os irmãos vão ser tocados, e aí eu saio aleluiado, aí eu vou para a pessoa, Deus me falou isso, olha que palavra, assim, e fico meia hora falando. Aí ela abre a boca, olha para mim, eu acho que não é bem assim. Né? Quem é casado aqui, meu irmão? Aleluia. Dá uma raiva na gente, né? Aleluia. Em 5 segundos ela já quebra toda uma meia hora de glória que eu senti, né? Volta para a terra? É mais ou menos assim, né? Não, e aí quebra a gente, né? Mas enfim, né? É o processo que a gente precisa passar. Aleluia. E que faz parte da nossa construção. Mas às vezes é assim. Agora, por quê? Porque a gente não consegue explicar, meu irmão. A gente vai trazer para a palavra e não adianta. Às vezes a gente não consegue explicar. Às vezes até a palavra do jeito que está sendo gerada, a gente não consegue explicar no momento. Pregando é outra coisa, é um barato. Por quê? Porque pregando tem a ver com o ambiente, tem a ver com as pessoas, tem...
a mensagem tem mais a ver com você que está aí sentado do que comigo aqui pregando. Sabia disso? É verdade. Quantos pregadores às vezes passam com as pessoas preparando a ministração, quem prega sabe disso, passa a semana toda buscando uma mensagem, chega aqui, Deus muda tudo. É ou não é? É. E tudo que você pensou, às vezes você nem usa o que escreveu, aleluia. Por quê, meu irmão? Porque é outro ambiente e a gente precisa ter uma sensibilidade àquilo que Deus está comunicando no momento que a gente está dizendo. Porque isso não tem a ver com as nossas palavras, tem a ver com a palavra de Deus. E a palavra de Deus é um instrumento vivo. A palavra de Deus, Deus conhece o mais profundo de cada coração que está aqui. Obviamente a gente não conhece, mas Ele conhece. Então tem coisas que não adianta, eu não vou trazer para fora com palavras, eu não vou conseguir convencer. Tem coisas que a gente não consegue convencer. A gente não consegue, se a gente colocar. Agora, quando aquilo que é recebido, ela está dentro de um tempo, e esse tempo tem a ver com aquilo que Deus quer fazer, aí é outra história, meu irmão. Aí é outra história. Por quê? Porque daí a gente está num ambiente onde a presença, ela pode ser percebida. E quando a presença é percebida, você não precisa mais convencer ninguém. Você não precisa. Você já viu quando Deus vem, você não precisa mais defender mais nada? Eu tenho falado muito isso. Às vezes a gente vai em culto, chega na hora do louvor, levanta a mão, baixa a mão, fica em pé, fica sentado. Tem lugares que eu vou hoje, eu falo assim, meu irmão, não dá voz de comando, pelo amor de Deus, deixa o Espírito Santo fazer o que ele tem que fazer. Se o irmão quer levantar a mão, ele levanta, se quiser sentar, que senta, mas os nossos olhos precisam estar no Senhor. Deixa o Espírito Santo se mover. Porque senão, meu irmão, é só, a gente vira robozinho, não é assim? A palavra, ela é um instrumento vivo. A palavra, ela é uma percepção do invisível. Eu preciso visitar esse campo da invisibilidade. E tem coisas que os outros não vão ver, não adianta. Por quê? Porque está no campo do invisível. Ninguém sabe o que a gente sentiu, ninguém sabe o que a gente passou. E tem momentos que nem interessa o que a gente passou. O que interessa é a palavra que foi produzida. Porque tem coisas que a gente vai viver que não tem a ver só com a nossa vida, tem a ver com aquilo que Deus está gerando dentro de nós, tem a ver com o propósito daquilo que está sendo gerado. E às vezes a gente olha, poxa, parece que eu fiz alguma coisa de errado, não, meu irmão, é o clamor que está sendo formado aqui dentro. E às vezes acontecem coisas, para quê? Para que a palavra, ela tome espaço no seu coração, para que você seja forjado em meio àquilo que Deus quer construir através da sua vida. E não vai ter explicação, às vezes não tem explicação nem para você. Você mesmo não vai entender. Agora, se você não entende, não tente explicar para os outros. Vai dar problema. Amém? Não adianta. Espera no silêncio e espera até que seus olhos vejam. E é interessante que Davi entrou num tão profundo com Deus, que ele começou a ver algumas coisas que eram incomuns e que estavam no campo da invisibilidade. E uma delas está lá em Salmo 139, 16. Abre comigo lá, Salmo 139. A palavra diz, Salmo 139, versículo 16: os teus olhos me viram a substância ainda informe. No teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Meu irmão, o que Davi viu? O que os olhos de Deus viram. Gente, eu acho isso algo incrível. Ele viu o que Deus viu. Tipo, que acesso é esse, meu irmão? E a palavra, ela é a inspiração do Espírito. Isso foi registrado como palavra ainda. Os teus olhos me viram como substância e forma. Ele viu o que Deus viu. E ele viu como Deus viu a própria vida, como ele estava sendo formado. E ele tem acesso, e ele vê os livros de Deus. Então meus dias nem aconteceram, mas já estava escrito. Ou seja, nada do que eu viver vai ser novidade para Deus. Então Davi sabia que não era novidade para Deus o que ele estava vivendo, porque já estava escrito. Agora o que ele precisava entender? O que já foi escrito. Então eu acredito que a partir desse momento, quando Davi
ele chegou nesse lugar e começou a entender como Deus o via e como Deus o viu, isso muda o sentido da vida dele. Então, qual era a busca agora? Agora, a busca era viver aquilo que Deus tinha para ele. E esse é o ponto. Esse é o aspecto. Agora, ele viu o que não era comum ser visto. Então, e isso me leva a esse ponto. Por quê, meu irmão? Porque eu posso estar com uma vida em Deus que acumula anos, mas sem conseguir ver aquilo que eu preciso ver no campo da invisibilidade. E se eu não ver no campo da invisibilidade aquilo que Deus quer mostrar, meu irmão, eu não consigo ver o agir invisível de Deus, eu não vejo o realizar de Deus. Quando eu não vejo realizar de Deus, eu só vejo o que as pessoas fazem. E aí a gente começa a lidar mais com o problema do que com a solução. Porque quando eu só vejo o que as pessoas fazem, eu começo a ver só os problemas que existem na igreja, mas eu não consigo ver o agir invisível de Deus. Eu não consigo ver a forma que Ele está agindo, o que Ele está fazendo. E aí a gente fica com o discurso natural e humano, não com o discurso sobrenatural. A ideia de Deus é que você veja a cada dia o que Ele está fazendo e que você venha no meio dos irmãos dizendo: o meu Senhor, Ele está trabalhando dessa forma hoje, é isso que Ele tem. Agora, Davi teve que ouvir um clamor aqui dentro. Olha, ele está me chamando para o mais secreto, para o mais absoluto nível de intimidade. Eu preciso dar uma resposta a isso. A partir daí, a partir dessa proximidade, ele começa a ver o que Deus queria mostrar para ele. E ele começa a ver o que Deus estava vendo até através da vida dele. E quantas outras coisas Davi não viu? Quantas canções surgiram através do relacionamento? Sabe o que me fala, que eu vejo? Que é uma inspiração que vem pelo acesso de intimidade com Deus. Ou seja, a relação de Deus com o homem, ela não visita só o campo natural, ela visita o campo sobrenatural. E no campo sobrenatural, o homem tem a autoridade de acessar o sobrenatural e trazer para o campo natural. Agora, quantas coisas estão lá nos céus que podem ser reveladas agora e que está esperando que você visite através de um nível de intimidade? Você consegue entender a profundidade disso? Isso deixa a gente maluco, meu irmão. Por quê? Porque há coisas no secreto de Deus que são reveladas aos seus filhos. Ou seja, se não está sendo revelado, é porque os filhos não estão entrando nesse lugar. Não estão. Então a questão é o acesso, não é a inteligência. Tem coisa que não está no aspecto intelectual. Meu irmão, minha luta hoje não é para intelectualizar, embora isso também é necessário, a igreja. Mas para que a igreja comece a pensar a partir de Deus, a partir do que vê em Deus, a partir do acesso. Se eu não tiver o acesso, não há inteligência que vá revelar o invisível de Deus. Não há. Aí a gente tem situações que começam a ocorrer. A gente tem palavras que são palavras sábias, mas que não mudam a vida. Porque o que muda a vida é o acesso, meu irmão. Ninguém vê ao Pai se não for por... Se eu não acessar a realidade de Cristo, eu não tenho como ir ao Pai. Então existe um caminho que eu preciso percorrer. Existe uma forma, eu preciso ir. Agora, olha que interessante. Vai comigo em Colossenses 1. Versículo 15. Achou. Colossenses 1, versículo 15. A palavra diz: Ele é a imagem do Deus de quem nós estamos falando. Hã? De quem? Só dá uma pausada aí. A palavra diz que Ele era a excelência de Deus. Ele veio para cumprir o que era absoluto em Deus, para a humanidade, não veio? Agora me diz, era desejo de Deus revelar o seu invisível? E se Jesus veio como modelo daquilo que nós devemos ser em Deus, por que tu acha que Ele revela o Deus invisível? Não, você está entendendo isso? Hã?
Deus estava no campo da invisibilidade. Jesus trouxe essa realidade para o campo visível. Mas ele veio como? Legal. Ele veio como? Interessante que essa palavra primogênito é protótocos e significa o modelo, não o primeiro, mas o modelo de tudo que vinha a ser criado. Aí, os acadêmicos, irmão. Aleluia. O que ele vê por leitura, eu vejo por revelação. Mexe comigo, mexe. Discipulado por Luiz Emílio, irmão. Se jogar para cima, eu caio em pé. Então, irmão, como é que é o negócio? Protócopos. Eu não consigo nem repetir, mas é esse negócio aí. Eu tenho que pegar para jogar forca depois. Irmão, é um modelo. E se é um modelo, agora, a revelação do modelo é que me interessa. É a revelação. É o que ele trouxe de dentro do campo da visibilidade, que simplesmente é um portal para a invisibilidade. Imagina aquele povo que via Jesus, mas não percebia o invisível. Que estiveram com Jesus, mas não sabiam quem ele era. Por quê? Porque viam uma pessoa, mas não viam a invisibilidade. Não viam o que estava sendo revelado. Quem vem a mim, vê o... Eles estavam diante de Deus e não perceberam. Então, como eles tratavam Jesus, era como eles estavam tratando Deus, porque eles estavam diante de Deus através de Jesus. Agora, o que é mais lindo é que ele vem revelar o Deus invisível, para que a gente também perceba que quando a gente se torna filho, a gente não revela o visível, a gente revela o que é invisível. Então você não está aqui para procurar o que é visível, você está aqui para buscar intimidade, aquilo que é invisível. O que olhos não viram, o que não subiu ao coração humano, o que ouvidos não ouviram, coisas que podem ser reveladas agora, nesse momento, nesse tempo. E que tem a ver com acesso, e que tem a ver com esse lugar. Você foi chamado para revelar o que é invisível, o que esse mundo não conhece, não viu, não percebe, nunca vai acessar, pode ser revelado através da sua vida. Pensa, meu irmão, era comum um homem reconstruir um globo ocular e fazer que alguém enxergue de novo. Não era comum, mas ele estava ali para revelar o invisível, dizendo que Deus é capaz de mudar a estrutura física de qualquer ser. Aleluia! Eu fico imaginando o choque. Ninguém tinha andado sobre as águas, mas ele andou, e ele andou como homem. Se ele andou como homem, ele está revelando o invisível para o homem, e no invisível do homem, nós somos chamados para viver o sobrenatural. Deixa eu respirar. Calma, Gladys. Vai dando uma coisa na gente. Então, meu irmão, por mais que a gente se esforce para ensinar, eu preciso aprender a levar as pessoas ao lugar de acesso. Porque senão, meu irmão, a gente vira mundo. E na escola do mundo eu só preciso decorar, eu não preciso acessar nada. Eu preciso ter informação. E a informação, ela não revela o caráter. Eu posso ser o cara mais safado, né? Mas eu tenho pós-graduação e está tudo certo. Mas na vida com Deus não é isso, meu irmão. O Cristo precisa ser revelado em nós. O caráter de Deus, ele está aí, nesse lugar. E nós somos chamados para revelar o que é. Ajuda. O que é? Aquilo que é invisível. Aí, dentro da invisibilidade, a palavra começa a descrever o que não era visto. E o que não era visto? Que ele era o primogênito de toda a criação. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, visíveis e
invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, poderes ou autoridades, todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. Ele é antes de todas as coisas. E nele tudo subsiste. Deixa eu trazer uma informação para você. Sabe o ímpio? Sabe? O pecador? O miserável? Sabe? Aquele que você está pensando. Aleluia. O difícil, sabe aquele? Ele subsiste por causa de Cristo. Tudo que foi criado, toda a criação, subsiste por causa de Cristo. Eu olho isso como um ar, olha o tamanho da misericórdia de Deus. Até o pior ser humano da face da terra, ele só respira por causa de Jesus. Você tem ideia da profundidade disso? Agora, quando eu começo a entender alguns aspectos aqui, eu começo a ver, quando eu começo a olhar para a revelação de Deus através de Cristo, meu irmão, eu começo a perceber algumas coisas aqui, que são muito importantes. Uma delas é o seguinte: Deus, Ele é, e isso é importante a gente saber, Ele é imanente e transcendente. O que isso significa? Quando a gente fala de imanente, significa que Ele está presente em todo o universo, operando dentro de toda a natureza e de toda a humanidade. Se eu olho para esse aspecto, que Ele é imanente e que Ele age dentro de toda a natureza, tudo que eu enxergo dentro da natureza, eu começo a entender que Deus está por trás. Deixa eu te dizer uma coisa. Eu não sei aqui, os mais antigos talvez viram. Quem já assistiu Matrix? E o cara estava dentro de uma programação, né? Se por trás está Cristo, se por trás de tudo que foi criado está a própria palavra, existe uma programação de Deus por trás de cada criação. Você lembra da figueira que Jesus secou? O que Jesus fez? Ele lançou uma, e a palavra acessa o código daquela criação. E aquela criação é transformada por causa da palavra. Você entendeu? Porque aquilo subsistia nele. E se subsiste nele, ele tem autoridade sobre aquilo. Amém? Agora, o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. Não foi? Foi ou não foi? E Deus usou a natureza para fazer o homem. Ou seja, Ele usou aquilo que Ele criou para que o homem fosse feito. E dentro dessa criação, o código de Deus. Então, antes de Deus soprar a vida, havia um princípio sobre aquela estrutura. Estão comigo ainda? E se havia um princípio sobre aquela estrutura, Ele sopra a vida daquilo que carregava os seus princípios. Se tudo foi feito pela palavra, a estrutura natural que Ele fez o homem. E dentro dessa estrutura natural é soprado o próprio Cristo. E aí o homem passa a ser alma vivente. Por quê? Porque pelo sopro, Deus muda a estrutura daquela natureza. Porque Ele tinha autoridade sobre aquela natureza, porque Ele estava naquela natureza. E se Ele estava naquela natureza, Ele muda a estrutura. Então o homem deixa de ser um bonequinho de barro e passa a ser um ser vivo. Agora, você imagina, por que você acha que Jesus curava, meu irmão? Porque aquele ser subsistia nele. E se todas as coisas foram feitas através dele, ele tem autoridade sobre todas as coisas. Só que o interessante de Jesus foi escolher uma representatividade. Isso é que mais me choca. Você imagina, na estrutura de Jesus, chega um dia, meu irmão, a gente está falando de alguém perfeito que nunca pecou e que era a própria palavra, que o Cristo, o Deus,
manifesto aqui na terra. O que veio revelar o invisível Pai. Aí ele vem, e aí ele começa a discipular algumas pessoas. Começa a discipular e eles começam a ver algumas realidades, a se deparar com umas realidades dos céus, alguns milagres que Deus fez, algumas coisas que eles viveram através de Cristo, algumas coisas que eles viveram através de Cristo ali, foi incrível, não foi? Foi ou não foi? Agora de repente Jesus vem e se começa a separar 2 em 2. E aquele que é a própria palavra pura, perfeito, ele começa a enviar os imperfeitos. Vão em meu nome. E agora não era ele fazendo, agora era ele fazendo através de alguém. Estão comigo ainda? Vocês curarão os enfermos. Vocês expulsarão demônios. Gente, imagina, dá até um arrepio. Verdade. Por quê? Porque quando Deus fala, quando Jesus fala, a palavra ela não se torna, a palavra é. Então quando ele disse, ele estava transferindo a autoridade que aquele povo precisava para fazer o que ele disse. Agora, esse pessoal que ele separou e enviou, representava cada um de nós, porque a ideia de Deus é que a gente continuasse o que ele veio mostrar. Então ele não foi uma revelação de época, ele é uma revelação eterna, que salta de geração em geração, para que Deus seja percebido de novo, em meio à comunidade, em meio às pessoas, em meio ao mundo. O mesmo poder que os apóstolos tinham sobre eles, e aí há uma discussão teológica sobre essa questão do empoderamento. Eu acredito, meu irmão, aí eles falam, não, mas ninguém viveu o que eles viveram. Ninguém viveu porque ninguém acessou. Quando acessar, a gente vai viver coisas maiores, porque o próprio Jesus disse, e farão obras maiores do que a minha. Você já imaginou nisso? Então o problema nosso não é a palavra, o problema é o acesso, que a palavra nós temos. Agora, para que a gente pegue isso que a palavra diz, eu preciso ter acesso, eu preciso entender, intimidade, aquilo que ele já disse que eu posso viver. Então ele está da estrutura de toda a criação, porque ele é imanente. Ele está ali. Ele está dentro de todo o universo, operando na natureza de todas as coisas. Ele está. Agora, o que eu preciso é ver o que as pessoas não veem. É olhar para o natural com os olhos da invisibilidade. É perceber o que é revelado. É interessante que até a formiga, Deus usa como exemplo. Vai ver com a formiga ou o preguiçoso? Ou seja, a formiga não é só formiga. A formiga é um aviso para o preguiçoso. E toda vez que você olha para a palavra e tem uma revelação, você está tendo acesso à invisibilidade. Então a questão não é o texto que eu leio, a questão é o que é revelado através do texto que eu leio. O mundo pode ler a Bíblia, meu irmão, e não se converter, sabia disso? As pessoas do mundo podem ler a Bíblia e não se converter, porque a questão não é ler a Bíblia, a questão é ter acesso ao que Ele dá acesso. E a gente só tem acesso a Deus através de Cristo, então eu preciso ver através de Cristo. Eu preciso entender o código por detrás. Eu estou quase um Pablo Marçal hoje, falando de código. Pega o código, irmão. Aleluia. Pega o código. Tem gente que acompanha para amassar aqui, meu irmão. E ele é transcendente. Ou seja, ele supera todos os limites do mundo físico, do universo físico. Ele é transcendente. Ele está nesse tempo, mas Ele está no amanhã, e Ele está na eternidade, Ele está no cumprimento de todas as coisas, Ele também está no início. Deus é transcendente. Então, enquanto a minha história está acontecendo no agora, dentro de uma linha de tempo, Deus já esteve em todos esses lugares. Então, se Ele já esteve lá, Ele pode me revelar o futuro ou o passado, assim como Davi entrou, pegou uma... Vou usar uma coisa aqui. Como se Davi pegasse uma espaçonave, aleluia, essa ficou terrível, e fosse lá para o passado dele, e visse como Deus o formou. Por quê? Porque Deus também está lá. Agora, algumas coisas, Davi não viu o passado, Davi viu a realidade do presente, algumas coisas, Davi viu a realidade do futuro. Por quê? Porque Deus não está limitado a um tempo, Ele transcende a um tempo. É de volta para o futuro, obrigado. Aleluia. Só que Jesus é o nosso carro preparado para viajar pelo tempo, entende?
Sabe o que o mundo faz? Ele te distrai com agora. Então ele começa a trazer as importâncias desse tempo. Aí tem gente que chega, eu tô com 49, fiz agora, né? 49, meu Deus, tô ficando velho. Aí tem gente que passa dos 40 e entra em crise. Por quê? A maioria da vida já passou. Que vida nós estamos falando, meu irmão? Que eu não sei você, mas eu já estou vivendo a eternidade. Sou um garoto, aleluia. Comparado com a eternidade, eu sou um garotinho. Por quê? Porque, meu irmão, essa vida vai passar, eu não vivo para essa vida, eu vivo para a vida que eu já tenho. Então eu não vou me distrair com as coisas desse tempo, dessa era, desse mundo, desse século, não. Existe algo muito maior em Deus, eu posso acessar através daquilo que é revelado. Aí, quando a gente começa a entrar nesses lugares, a gente não tem mais crise existencial. Por quê? Porque a gente começa a entender como todas as coisas foram formadas. Então eu sei por que eu vivo, eu sei para quem eu vivo, eu sei por que Deus Ele me fez nascer. Por quê? Porque eu vejo através dele, eu consigo entender. A pior coisa é procurar no outro a visibilidade daquilo que eu não vejo. Sabia disso? Porque às vezes a gente não entra no nível de intimidade, mas a gente quer consultar o outro que entrou, para a gente ter a resposta que a gente deveria ter por intimidade. Aí a gente se mantém no seu acesso, buscando o acesso dos outros. Meu irmão, não é o que Deus quer. Deus quer que você acesse. Uma vez, eu faço essas coisas, Jesus, vou me entregar aqui para você hoje. Uma vez eu estou pregando lá no Mevan Itajaí. Aí, irmão, preguei e tal, foi uma benção. Aquele dia Deus até veio, nem mandou os anjos, foi massa pra caramba. E aí, quando Deus veio, a gente fica corajoso, aí preguei, orei, fiz tudo que tinha que fazer. Terminou o culto, estava morto, né? Depois de orar por todo mundo e tal, e aquele fogo, aquela presença gloriosa, uma delícia. Terminou, veio o irmãozinho para mim, no canto do altar, assim, pastor, o senhor podia orar por mim? Aí na hora eu pensei, meu irmão, já preguei, já orei, já quase virei cambalhota aqui, já fiz de tudo. Mas o que ele estava buscando? Ele estava buscando uma coisa mais personalizada. Tipo, é como se ele dissesse para mim assim, tudo que foi feito legal, mas eu preciso de uma coisa mais personalizada, mais direta para mim. E aí eu olhei para o irmão e falei assim, irmão, eu não vou orar por você. Aí ele olhou para mim, credo, pastor, né? Você não é homem de Deus? Só estou pedindo uma oração. Eu falei, não, o que você está querendo é uma palavra profética. Eu não sou profeta. Então tem alguns irmãos aqui que têm esse encargo, talvez se eles orar por você, talvez. Mas o que acontece? Aí eu falei para ele assim, deixa eu te dizer uma coisa, como acontecem as coisas em Deus. Eu vou te dizer como eu oraria por você. E aí, se você ficar bravo comigo, tudo bem. Porque daí a tua raiva vai ter fundamento. Mas deixa eu te dizer, olha só, se eu estivesse pregando, cara, e Deus começasse a te mostrar para mim, e se eu terminasse a pregação incomodado por orar por você, e você tivesse vontade que eu orasse por você, e você viesse, mas eu entendesse que Deus já falou comigo, eu sabia que Deus queria falar com você. Agora, eu não posso construir uma oração. Se eu orar por você, eu vou orar por aquilo que está na minha cabeça, não por aquilo que Deus quer te dizer. E talvez você está buscando uma resposta daquilo que Deus não quer te dizer ainda. E aí, se eu te disser, eu posso estar substituindo aquilo que Deus ainda vai dizer. Irmão, eu dei um nó na cabeça do camarada. Que ele ficou assim, tipo, quem eu sou, onde é que eu estou, aleluia. Mas o que eu estava querendo dizer é o acesso a algo que tem a ver com a invisibilidade de Deus, entende? Não adianta, tem gente que não quer o acesso, meu irmão, não quer entrar no acesso, quer que alguém entre. Lembra de Moisés, o povo? O chamado era todo mundo para entrar na presença, mas não, vai Moisés em nosso lugar. E às vezes a gente faz isso com algumas coisas. A gente quer a revelação que o outro tem, mas a gente não quer entrar no nível da revelação. A gente não quer acessar, e às vezes não é nem assim de uma forma consciente, mas o que a gente escolhe viver nos tira desse lugar. Mas a ideia de Jesus não era essa. Por que ele enviou os apóstolos? Porque ele queria que eles vivessem o que eles deveriam estar vivendo. Porque estavam andando com eles, mas não estavam sendo ativos. Então, Jesus falou, eu vou liberar esses camaradas para que eles entendam aquilo que eles já poderiam estar vivendo. Porque se eles entendessem o que eles poderiam estar vivendo,
Irmão, Pedro não tinha afundado nas águas, ele tinha andado com Jesus e os apóstolos tinham saído do barco. Opa! Jesus inaugurou uma nova forma de viver, agora a gente pode andar sobre as águas. Mas como eles não entendiam, eles afundavam. E como eles não entendiam, não tiveram coragem de andar também. Mas a ideia de Jesus é, meu irmão, você precisa entender qual foi a repressão de Jesus. Eles não têm fé, você não tem fé para andar sobre as águas. Então a questão é fé. E o que é fé? É certeza das coisas que não se vê, é perceber a invisibilidade. Então quando eu percebo a invisibilidade, eu tenho... E se eu tenho fé, eu começo a viver o que é sobrenatural. Deu para entender? Eu já estou ficando meio doido aqui já. Tem hora que nem eu entendo o que eu falo, mas eu falo. Por quê? Porque a questão é essa. A gente precisa ser provocado em fé. Em fé. Uma vez eu estava num povoado. Essa aberta foi massa. Aí eu estou lá no povoado, missões, vivendo missões. Tão legal. Ia dormir, acordava, olhava para a cama cheia de inseto. Tomava banho gelado. Muito massa. Aí eu estava em missões, a gente num povoado. Daqui a pouco veio uma pessoa onde a gente estava. Falou assim, a gente precisa da ajuda de vocês. Porque a esposa do líder da comunidade, ela tem que fazer uma cirurgia no joelho e ela não está dormindo, ela está com muita dor. E aí falar de vocês, são crentes, né? E aí o líder do povoado queria que vocês entrassem lá para orar por ela. Aí eu ouvindo isso, pensando, se Deus não curar, nós estamos fritos. Né? Acabou, não tinha mais como nem pregar no povoado, irmão. Aí eu olhei para os dois irmãos que estavam comigo, eu falei, meu irmão, Deus faz, nós se lascamos tudo. Irmão, a gente foi nervoso. Aí a gente entrou e chegou lá, cheio de coisa na casa, sabe aquele ambiente pesado pra caramba? Irmão, estava tão tenso, espiritualmente falando, que até as palavras da oração sumiram da minha cabeça. Eu comecei a falar em línguas, porque era a única coisa que eu lembrava. E a gente começou a falar, e aí eu falei, meu irmão, olha só, o negócio é o seguinte, se prepara, que vai ser vigília. Nós só saímos daqui se Deus fizer alguma coisa. Porque senão a gente vai comprometer tudo que a gente está fazendo nesse povoado. Irmão, pensa num cara que orou, meu irmão. Se Deus não viesse, eu puxava. Estou falando sério. E aí, a gente começou a orar, e aí olhava um para o outro, assim, abria o olho de vez em quando, olhava para o outro. Eu olhava que eles estavam mais na prova que eu falei, meu Deus do céu. E orava, e a irmã sentada lá, né, irmã? Né? Ela sentada lá, e a gente orando, e foi passando as horas, irmão. E eu já pensando, eu vou fazer que eu estou caindo no espírito, não sei. Irmão, já pensando em como eu ia sair daquela situação. Até a desculpa que eu ia dar estava vindo na minha mente, sabe? A gente começa a construir desculpa, não é verdade? Fala assim, não foi dessa vez, eu acho que não era hoje, talvez Deus queira usar os médicos, a gente é bom em resposta. Só que se eu falasse isso, a gente ia perder. Como é que a gente ia pregar a Jesus que cura depois naquele povoado, irmão? Então, dentro de mim tinha uma guerra, uma luta, porque vinha um pensamento de dar uma justificativa, mas ao mesmo tempo... não, Deus faz, Ele faz, a palavra diz, a gente já viu acontecendo, eu já vi perna crescendo, gente sendo curado de câncer, eu já vi o sobrenatural, e eu falava, não, tem que acontecer aqui, se aconteceu na igreja, por que não vai acontecer aqui? E daqui a pouco vem, mas não vai acontecer, talvez Deus não faça, você entende isso, meu irmão? E a gente fica ruim, a gente fala, e agora, como é que a gente vai fazer? E dá-lhe oração, né? Chorodocô, chorodei, nem orar mais em línguas eu estava conseguindo direito. Uma guerra, irmão, uma guerra. Aí quando a gente já estava quase desistindo, de olhando um para o outro assim, não deu. De repente aquela mulher dá um grito. Irmão, eu dei um pulo dessa altura, eu tomei um susto. Ela deu um grito. E aí eu olhei para ela assim e tal. Aí ela assim, alguma coisa aconteceu, eu senti um choque. Irmãos, e a gente olhou para aquela mulher, ela já estava mexendo a perna. O que foi mais magnífico que eu vi é que estava inchado pra caramba, e a gente olhou a perna dela, estava normal, não tinha mais inchaço, e a gente olhou para o outro e começou a chorar, ou seja, Deus curou aquela mulher ali, meu irmão, graças a Deus, aleluia. E ela começou a dizer, realmente agora eu creio no que vocês falam. E aí se espalhou num povoado, que ela não teve que fazer a cirurgia. No outro dia, imagina a mulher andando manca, com dor, de repente no outro dia andando normalmente num povoado. E a gente falando, eu sabia que Deus ia fazer, aleluia, o milagre.
Claro que Deus ia fazer. Depois a gente fica macho. Mas a grande questão é, daí a gente começa a ver como a gente foi preparado para aquilo que não vai acontecer. Parece que a nossa estrutura acredita mais que Deus não vai fazer do que fazer. Aí eu te pergunto, se Deus te desafiasse a entrar num lugar que você só pode sair se Ele de fato fizer. Que foi mais ou menos o que a gente viveu ali, é desesperador. Como alguns lugares e algumas regiões, né, que se Deus não fizer, o camarada morre. E se a gente fosse desafiado a viver no nível de fé? Porque a questão não é Deus fazer, a questão é alguém acessar o que Deus está fazendo. Lembra de Jesus? Eu faço o que eu vejo o meu Pai? Ou seja, no aspecto do fazer, eu preciso visitar o campo da invisibilidade. Se eu vejo o meu Pai fazendo, eu posso fazer também. Então, agora eu te pergunto, isso não é meio que ver antes? É meio que olhar e ver Deus fazendo no momento que está acontecendo? Ou sei lá, em que tempo Deus quer agir através daquele milagre? Mas o que a gente precisa é ser preparado para lidar com a invisibilidade, meu irmão. É lidar antes com o sobrenatural. Eu lembro de um tempo que as pessoas vinham para a igreja, elas ficavam doidas quando viam cadeira vazia. Tinha nem que botava a mão, falava até em línguas, com a mão na cadeira. Essa cadeira é de um irmão, ele não vem ainda, mas ele vai vir, alguém vai se converter, Deus vai encher a igreja. Parece que a gente perdeu esses acessos do sobrenatural. A gente quer usar a mídia para atrair pessoas. Não, meu irmão, a gente tem que usar a presença para atrair pessoas. A gente tem que estar nesse campo já visualizando um Mevan de Joinville de 3 andares. Entende? O Luiz estava falando agora no café, olha, existe um nível em Deus que assim como você vê, será. Eu falei, uau! Então se você vê pouca coisa, vai ser pouca coisa. Mas se você vê muita, porque alguém que visita o campo da invisibilidade, ele é capaz de pegar 5 pães e 2 peixes e alimentar uma multidão. Porque a questão não está no físico, a questão está naquilo que não está sendo visto. Então eu preciso entender que eu preciso ver o que não está sendo visto. E o que não está sendo visto passa a ser visto se a gente vê. Então é isso. Agora que eu preciso ser desafiado. No propósito da invisibilidade. Qual é o propósito de não ver? Se eu te perguntar agora, qual é o propósito de não ver? Eu vou dar uma resposta meio maluca, para variar. Aleluia. Sabe qual é o propósito de não ver? É ver. Essa tem a minha assinatura embaixo. É a minha cara essa frase. O propósito de não ver é ver. Porque Deus quer que a gente veja o que está invisível. Então o propósito de não ver é ver. A Bíblia descreve um cego, falando filho de Davi. Você lembra disso? O que Jesus fez? O que Jesus fez? Jesus curou o cego, não curou? Não, ele só tornou visível o que não era visto, porque o cego já estava vendo. Porque o cego já estava vendo quem ele era. Então quem estava vendo naquele lugar era o cego, não era quem via. E ele só trouxe para o mundo físico uma realidade do mundo espiritual. Então é isso. Aí a gente fala, meu irmão, isso vale para tudo, isso vale para a nossa musicalidade, isso vale para o que a gente está fazendo aqui. Você pode simplesmente sair de casa e falar assim, ó, eu estou indo no culto lá, ver o Beto pregar. Eu gosto das pregações do Beto. O Beto é cabeção, né? Eu ver o pastor Beto pregar, aleluia. Ou você pode vir de casa, eu sei lá o que Deus vai fazer hoje, mas eu quero estar naquilo que Deus vai fazer. Sabe? Eu quero entender o que Deus vai comunicar nessa noite. Eu quero apresentar meu coração. Irmãos, a invisibilidade de Deus, ela não é uma barreira. Ela é uma ponte para um relacionamento mais profundo. É uma ponte.
que eu não vejo tem que ser uma ponte, não uma barreira. Se é uma barreira, é porque eu ainda não entendi essa vida no sobrenatural. Precisa ser uma ponte. Então, na verdade, às vezes a gente precisa amar e não ver. Por quê? Porque essa percepção daquilo que eu não vejo me leva a ver. Eu vou no Senhor e falo, Senhor, eu não estou entendendo. Senhor, eu não estou conseguindo enxergar. E daqui a pouco aquilo começa a abrir, daqui a pouco Deus começa a visitar, daqui a pouco você está vendo, sei lá, a televisão, um dorama, e Deus revela através do dorama. Às vezes você está vendo, eu não sei se já passou isso, mas às vezes até programa de televisão, alguém fala alguma coisa, aquilo desperta, você fala, uau, tem nada a ver com o que eu estou ouvindo, mas eu estou ouvindo outra coisa, eu não estou ouvindo o que está sendo dito, eu estou ouvindo o que ele está dizendo. Por quê? Porque eu estou visitando um lugar de invisibilidade, um lugar em Deus. Então já não é o que é dito, é o que eu estou entendendo. Por isso que é a beleza de uma pregação, meu irmão. Se eu pegar hoje o que eu falei até agora e perguntar para alguém, um vai me dizer que Deus falou uma coisa, outro vai dizer que Deus falou outra coisa, outro vai dizer que Deus não disse nada. Não é verdade? Cada um vai dizer de uma forma. Por quê? Porque cada um está acessando de uma maneira diferente. Por quê? Porque Deus sabe como acessar cada um, então Ele usa isso. E essa é a beleza da coisa, meu irmão. Por isso que o Evangelho não é escrito por um só. Porque a ideia de Deus é que o povo entendesse que a revelação ela é distribuída e que importa que a gente pare e visite a revelação de cada um. E essa é a beleza do corpo. Tem coisa que eu vou enxergar que você não vai, mas tem coisa que você vai enxergar que eu também preciso ver. E como eu vou ver? Quando eu tenho contato com você, eu começo a ver também. Então esse é o ponto. E a gente começa a não só ter acesso a um lugar de visibilidade, mas trazer outros para aquilo que a gente está vendo. E é isso, meu irmão. Agora, de fato, eu preciso estar vendo alguma coisa. A fé, ela nos leva a esse compromisso, meu irmão, de a gente ter uma visão além do campo físico. É isso. É além do campo físico. Nada pode estar acontecendo. Mas a gente tem que continuar tendo a certeza de que Ele ainda está agindo. Esse é o ponto, meu irmão. Então aqui, como que eu vou compreender melhor? Agora talvez até você responda. A invisibilidade de Deus. Como que eu vou compreender melhor? Eu já gostei da resposta. Como? Vendo. Agora, eu posso usar aquilo que já pode ser percebido. O que pode ser percebido pode revelar ainda mais profundidade naquilo que não é visto. Não é verdade? Você entendeu? Jesus era muito mais do que eles estavam vendo, mas alguns viram. A palavra é muito mais do que a gente lê. E alguns veem. Aquilo que ele deixou já registrado, que ele trouxe para o universo físico, revela um portal muito mais profundo, meu irmão. Muito mais profundo. Agora eu preciso ter esse objetivo. Então eu fortaleço a minha fé e o acesso para um relacionamento com Deus. E é isso que Davi entendeu. Ele está me chamando, cara. Tem um clamor para algo maior. Tem um clamor para eu estar num processo de intimidade. E à medida que você entra em Deus, o invisível começa a ser revelado. E à medida que você se aprofunda num relacionamento. Por isso que você pode ver, meu irmão, se você for analisar os nossos dias, o maior investimento do sistema mundano, do mundo e de Satanás, é ocupar você. Para você não ter tempo para relacionamento com Deus. Então tem coisa que não é pecado, é até prazeroso. É bom ver dorama? É. É bom. Só que se isso me roubar de Deus, já não é bom para mim. Já não é bom. E às vezes a gente passa a semana... Bom, tem dia que a gente fala com todo mundo, só não fala com Deus. Só não fala com Deus. Eu lembro do começo do Mevan, eu morava na casa do Luiz Hermínio. E uma das coisas que me chamava a atenção no pastor Luiz e no discipulado, a maioria das coisas que tocou minha vida de fato, profundamente a minha vida, foram coisas
que eu vi sem ele me dizer nada. E eu me lembro de algumas vezes de estar dormindo, eu já tinha um quarto, né? Tinha um quarto, e aí o escritório dele ficava tinha um corredorzinho do meu quarto e tinha o escritório dele. E às vezes dava 3, 4 horas da manhã e eu acordava com alguém orando. E aí acordava, ouvia, era o pastor Luiz. De madrugada no escritório, no chão jogado com um sonzinho, orando ao Senhor. Quantas vezes eu fui no escritório dele, irmão? Quantas vezes a gente amanheceu o dia orando? Quantas vezes? E sabe o que mais me tocava? É que eu via alguém que amava o Senhor. Ele não amava os púlpitos. Ele não amava o destaque só. Ele não amava ser conhecido. Ele não amava ser bem tratado. Não, ele amava o Senhor. E isso é que começou a pegar a minha vida. Aí às vezes a gente vinha de conferências, de viagens, cansado. No outro dia de manhã eu acordava, eu olhava o Luiz Hermínio lá no escritório, com a Bíblia aberta, o sonzinho de novo. E ele me dizendo: Gladys, tem um pãozinho quente aqui, vem cá que eu quero te contar uma coisa que Deus me falou. Eu falava: esse homem não desliga. Mas não é, meu irmão. Ele achou um lugar, uma fonte, um acesso. Entende? É coisas que você não vai achar formação teológica, meu irmão, nesse aspecto. Coisas que tem a ver com acesso. Aí anos depois, eu vejo o Luiz indo para os Estados Unidos, e a Universidade dos Estados Unidos chama o Luiz e fala: nós reconhecemos que você é um teólogo. E ele ganha um diploma de uma universidade dos Estados Unidos, por causa de acesso. Você entende, irmão? Eu acho isso maravilhoso. Então, o que trouxe a nossa casa até aqui foi intimidade com Deus, meu irmão, e graça. A gente vai arrumar algumas coisas. Irmão, CTM está vindo. Eu nem vou contar para vocês. Mas todo o estudo do Mevan está sendo reformulado. Todo. E a gente está lá para quê? Para pegar isso que a gente acessou em intimidade e trazer para o campo teológico. Então não vai vir qualquer teologia. Vai vir aquilo que realmente nos formou, meu irmão. Então assim, ó, eu incentivo você. Mais tarde eu acredito que o pessoal vem aqui. Mas assim, a gente está pensando nas nossas igrejas hoje em uma forma de discipular. Porque a gente está indo para o final da nossa vida, meu irmão. O Luiz já está, ele é 10 anos mais velho que eu já estou com 49, ele está com 59. Daqui a pouco a gente não vai estar mais aqui. E quem vai herdar o que a gente começou são os nossos filhos, os nossos netos. Então a gente está pensando em construir algo que permaneça um discipulado, para que essa geração também tenha acesso àquilo que um dia a gente acessou. Agora deixa eu dizer uma coisa para você, meu irmão. Se uma coisa ficar no nosso coração, para mim se uma coisa ficar no coração das pessoas, para mim já é o suficiente. Se a gente olhar para os nossos pastores e a gente desejar a intimidade que eles têm, para mim já está ok, meu irmão. O Luiz sempre fala uma coisa e é uma verdade. Nós precisamos estar mais com Deus do que com pessoas. Esse é um chamado à intimidade. Talvez o que Davi entendeu. Davi não amava a coroa, Davi não amava o reino. Isso foi registrado. Davi amava a presença. Não foi perfeito, meu irmão. Mas ele amava a presença. Eu acho que a gente precisa se reorganizar como igreja para voltar a aprender a amar a presença. Amar, sabe quando a gente cantava os louvores já com lágrimas nos olhos? Porque a gente estava cantando ao Senhor, cara. Sabe assim, meu irmão? A minha oração é que essa chama ela volta. A Bíblia, ela vai revelar isso de forma repetida. E isso eu preciso trazer no meu coração. Como Deus é no invisível. A Bíblia ela revela isso de forma repetida. Como Deus é no invisível. Então a gente tem a chave. Porque a gente tem a palavra. Irmãos, quantos personagens bíblicos não tiveram o acesso ao que a gente tem? Agora eu fico imaginando se eles tivessem o acesso, né? Como não seria? Imagina se eles tivessem o acesso. Pensa numa coisa. E eu quero encerrar com isso.
Você imagina se Deus viesse para você, literalmente assim? A gente sabe que Ele veio literalmente. Mas vamos imaginar hoje, se Deus viesse para você, o próprio Deus viesse para você. E te desse um livro. E falasse assim, ó, a chave, o segredo de tudo aquilo que está no meu coração, está nesse livro. A minha pergunta, você ia ler? Por que você ia ler? Porque você teve uma experiência com o sobrenatural. Deus veio e te disse. Não é assim? É ou não é? Por isso que eu preciso entender uma coisa, meu irmão. Tem um nível que visita o nosso campo do convencimento, mas tem um nível de revelação que visita o profundo do nosso ser. E quando a gente tem uma visitação do profundo do nosso ser, nasce uma palavra chamada arrependimento. E aí a gente começa a entender a necessidade de nascer de novo. É ou não é? Aí o nascer de novo é muito curioso. Por quê? Porque se eu for ver no campo físico, a gente está tomando um banho d'água. Mas se eu for ver no campo da invisibilidade, eu estou nascendo de novo. Toda a minha natureza está sendo refeita através daquele ato. Mas é impressionante que quando a gente fala de batismo, a gente aceita essa realidade. Mas algumas coisas a gente acaba não percebendo essa realidade. Mas essa realidade não está no início, ela está no todo. Porque o princípio revela todas as coisas. O princípio das coisas em Deus revelam todas as coisas. Então se eu for perceber o princípio do batismo, eu vou perceber todas as coisas a partir do princípio. E a ideia é a nova natureza. Então o que você vai viver agora não tem a ver só com o campo natural, tem a ver com a nova natureza. Ou seja, o que é a nova natureza? É a revelação do sobrenatural. Por isso que Deus pega o natural e sopra. Porque a vida do homem é uma vida sobre o natural. Porque Ele sempre quis se revelar através do natural. Agora, a natureza precisa ser mudada. Se a natureza é substituída, o sobrenatural ele pode vir. Agora a gente tem a natureza de Cristo. Se eu tenho a natureza de Cristo, eu já estou onde eu devo estar para que a revelação ela aconteça. Para que a invisibilidade aconteça. Para que o mundo invisível seja percebido. Para que os objetivos de Deus eles se cumpram. Para que aquilo que os homens não veem seja percebido através da nossa vida. Agora, o que mantém essa realidade é a natureza. É a natureza que recebemos através daquilo que Cristo fez. Agora, meu irmão, isso já foi nos dado. Amém? Deus habita em uma luz inacessível. Talvez você já tenha lido isso nas Escrituras. Se a gente for em 1 Timóteo 6, a gente vai perceber essa realidade. Deus habita numa luz inacessível. Aonde Deus está é uma luz inacessível. Só que Ele escolheu uma forma para que a pessoa acesse aonde Ele habita. Parece uma coisa louca, né? Ele habita numa luz inacessível, mas Ele dá o acesso. Porque se Ele foi visto através de Jesus, Jesus veio como homem, então Ele dá acesso. Então Ele habita uma luz inacessível, mas Ele dá o acesso. É uma coisa maluca isso. Porque Ele está dizendo o seguinte, olha, é inacessível, mas é acessível. Mas tem uma forma de acessar o inacessível. Eu espero que vocês estejam entendendo. Mas a questão é a gente acessar o inacessível. E a gente só vai acessar o que está em Deus através do inacessível se eu compreender a forma. E se eu desejar a forma. Agora, meu irmão, se eu tenho todo esse acesso diante de mim, todo esse acesso, eu preciso aprender a usar. Eu preciso aprender a usar. Eu preciso, talvez dentro desse acesso, está a conversão de muita gente ao teu redor. Talvez dentro desse acesso, está todo o cumprimento do teu chamado, que você tanto tem buscado. Talvez dentro desse acesso, eu posso até tirar o talvez, com certeza dentro desse acesso, está toda a revelação que você precisa ter. E às vezes Deus te frustra na resposta que você procura no outro, para que você entenda que algumas respostas só serão ditas ou dadas através de um acesso em Deus.
Então, isso eu preciso trazer para a minha vida. E às vezes, meu irmão, eu, particularmente, quando eu começo a ver que alguns acessaram, eu entendo. Se Deus deu para um, Deus pode dar para todos. Aí, o modelo de Deus não é que um alcance e o resto vem atrás. É que todos alcancem, meu irmão. Então, se alguns estão vivendo uma medida maior, isso também foi dado para mim, eu também posso viver essa medida. Eu só preciso acessar o que ele está acessando. Talvez eu precise ter a mesma fome que eu vi meu pastor, de acordar 3 horas da manhã e de amanhecer orando. Talvez eu preciso ter essa vontade de... Bom, para acordar 3 horas da manhã, precisa ter vontade. Fala para mim. Hã? Eu já fiz isso algumas vezes. Bom, parece que o travesseiro fica até mais fofo, dá uma raiva. Né? Quer ver no inverno, tá quentinho. Aí você ora, você ronca, acorda, opa, volta de novo. Mas o que Deus está vendo? Deus está vendo uma vontade. Está vendo alguém querendo chegar mais perto. E se Ele quer revelar o inacessível, imagina quando Ele encontra alguém. Você acha que Deus não quer revelar? Claro que Ele quer. Ele já disse isso através do próprio Jesus. Agora eu só preciso acessar, e isso é minha responsabilidade agora. É minha responsabilidade. E quando eu começo a entender esse lugar, aí, meu irmão, ninguém precisa mais mandar eu orar, ninguém precisa mandar mais eu jejuar, ninguém precisa mandar eu acordar de madrugada, não. É que nem academia. Academia é o seguinte, parou é difícil de ir, não é? Mas quando você está, você não quer fazer outra coisa. Quem faz academia aqui? Tá na barba. O Beto parou uns 20 anos já. Aleluia. Eu ia falar que você comeu peso, mas ia ser muito cruel. Quando a gente para mesmo, para voltar, é bem mais difícil. Eu tenho 10 anos de Muay Thai, né? 10 anos. Eu parei 1 ano e meio. Aí eu engordei, né? De novo. Aleluia. Recuperei a bolinha. Aí fui voltar para o Muay Thai. O meu corpo sabe fazer tudo. Ele só não lembra como fazer. Né? Quem tá velhinho aí que foi jogar futebol? Que não era de menino, quando era menino jogar futebol. Na cabeça da gente ele faz tudo, não vai? Bata no peito, chuta. Mas quando a bola vem, a gente tá rolando com a bola. É mais ou menos assim. Por quê? Porque, meu irmão, já não tem mais a mente sabe fazer, mas o corpo já não responde. E na palavra, às vezes, é a mesma coisa. Deus sabe fazer, meu irmão. O problema é que, às vezes, o corpo não responde. Então, a gente precisa manter a prática. Para quê? Para que a gente junte as duas coisas. Aquele que sabe fazer com aquele que está preparado para cumprir. Fique de pé comigo em nome de Jesus. Hoje está gostoso, meu irmão. Estou parando, mas estou com vontade de falar mais. Isso é muito bom. Não sei você aí, mas eu aqui estou recebendo. Glória a Deus. Queria convidar você. A gente falou tanto de acesso, né? E tanto de procurar esse lugar. Vamos gastar uns minutinhos orando, irmãos? Vamos? Pode ser? Então, enquanto o pessoal libera uma canção, eu queria que você ficasse muito à vontade. Se essa palavra falou com você de alguma forma, talvez algumas coisas você precisa falar para o Senhor. Então comece a orar ao Senhor. Em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Senhor, nós oramos, Pai, para que sejamos atraídos, Senhor, para um nível maior, mais profundo de intimidade contigo. Nós oramos, Senhor, para que a nossa percepção da Tua invisibilidade, ela seja aguçada nessa tarde, Senhor. Para que os acessos, as revelações, as profundidades daquilo que está contido na Tua palavra, Senhor, seja percebido, Pai. Senhor, aumenta a nossa fome, aumenta a nossa vontade de Te conhecer, Senhor.
Nós não queremos nos sentir saciados, Pai. O Senhor nos leva a esse lugar, onde o desejo pela Tua presença aumenta, Pai. Onde a vontade de Te buscar, ela é mais forte, Deus. Nos leva, Pai. Que nós possamos ter esse nível de intimidade, como Davi, Senhor. De perceber aquilo que Ele está fazendo, daquilo que o Senhor está fazendo, fora da nossa linha temporal, Senhor. Que a gente possa visitar contigo aquilo que já aconteceu, aquilo que está acontecendo e que ainda vai acontecer, Senhor. Senhor, nós vemos claramente isso revelado através da Tua palavra, Senhor. Nós temos aquilo que ainda vai acontecer, nós temos aquilo que já aconteceu e nós temos a percepção do que está acontecendo. Porque o Senhor não está limitado a nenhum tempo, Senhor. Nos transcende, Senhor, nos leva a essa realidade que está em Ti, Pai. Que nós possamos ter essa percepção. Aprofunda, Senhor, o nosso campo de visão, Senhor. Aumenta o nosso campo de visão. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos lidar diariamente com o Teu sobrenatural, Pai. Nós queremos perceber a Tua ação, Pai. Leva-nos a esse lugar, Senhor. Leva-nos a esse lugar, Pai. É o que nós Te pedimos nessa tarde. É o que nós Te pedimos, é o que nós Te suplicamos, Senhor. É um desejo do nosso coração de Te conhecer mais, Senhor. De ouvir aquilo que ainda não foi dito, Pai. De ver aquilo que ainda não foi visto, Senhor. Nos leva a esse lugar em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, aplauda ao Senhor.